TCU estima que dos mais de 38 mil contratos de obras públicas, cerca de 14 mil estão parados. Presidente Jair Bolsonaro afirma que não vai criar novos impostos. Polícia Federal determina que os inquéritos que se basearam em informações do COAF sejam suspensos. Esposa e 3 irmãos do ex-governador do Amazonas são presos por desvios de recursos da saúde. Em São Paulo, a Feira do Brás deve se transformar em um mega centro de compras. Um projeto em Dourados resgata a cultura da erva mate dentro da reserva indígena. E no último capítulo da série sobre os 50 anos do homem na Lua, você vai ver o que os Estados Unidos estão fazendo para dominar ainda mais o universo. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Um estudo do Tribunal de Contas da União mostra que 38% das obras públicas estão paralisadas. Entre elas, 3 mil creches que poderiam oferecer 75 mil vagas para crianças. Dados mostram que no Brasil, dos mais de 38 mil contratos de obras públicas, cerca de 14 mil estão parados. Um inaceitável desperdício de dinheiro. Só na área da educação, 443 grandes obras, com contratos que superam 3,6 bilhões de reais, estão inacabadas. O levantamento analisou os recursos destinados ao Pró-Infância e revelou que 75 mil vagas deixaram de ser criadas em creches. Na saúde, os dados mostram cerca de 190 unidades básicas de saúde paralisadas e 250 equipes de saúde da família sem realizar atendimento. Outro exemplo de descaso é o complexo penitenciário da Papuda, na capital do Brasil. Obra financiada por recurso público e com problemas de execução. O projeto, que já recebeu 80 milhões de reais, previa 4 novos centros de detenção provisória, com aumento de 3.200 vagas. Chegou a ser iniciado, mas foi paralisado em 2017. O custo do abandono é alto. Os valores desses contratos paralisados totalizam 144 bilhões de reais. Cerca de 12 bilhões já foram executados, mas para serem concluídos seriam necessários 132 bilhões. E além dos valores investidos, há também os prejuízos à população, com a privação de serviços na área da saúde e saneamento, por exemplo. É um quadro muito ruim, é um quadro que mexe com a dignidade humana, porque ele atenta contra o social. Essas obras inacabadas e paralisadas muitas vezes têm uma presença social marcante. A auditoria do TCU apontou as principais causas: contratação com base em projeto básico deficiente, insuficiência de recursos financeiros de contrapartida e dificuldade de gestão dos recursos recebidos. Especialistas no assunto concordam que a conclusão de uma obra pública depende de uma série de etapas que se inicia muito antes da licitação. Ou o governo federal contrata diretamente a empreiteira, então nesse caso o órgão federal vai conduzir o processo de licitação a partir de um projeto básico de engenharia ou, em alguns casos, até de um projeto executivo mais detalhado que precisa ser elaborado previamente para daí se contratar a obra, ou uma outra modalidade que envolve aí os convênios, contratos de repasse e outros instrumentos, é que o governo federal repassa o dinheiro para o estado ou para o município e ele faz, então, a licitação e contrata a empresa que vai conduzir a obra. O problema das obras paradas no país ganhou o apoio do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, esteve na Câmara dos Deputados para abrir os trabalhos da comissão externa da Casa, que vai acompanhar a conclusão das obras públicas paralisadas pelo país. Ele falou sobre um termo de cooperação técnica entre órgãos do Judiciário e tribunais de contas para aumentar a fiscalização das obras. No âmbito do Judiciário,
pretendemos contribuir com a proposição de ações para o destravamento dessas grandes obras que estejam paralisadas em decisão judicial. Com o apoio dos tribunais de contas, nosso objetivo é que magistrados e tribunais concentrem seus esforços para que, por meio da negociação, conciliação ou mediação, sejam encontradas rapidamente soluções em processos que envolvam obras paralisadas. A recomendação do Tribunal de Contas da União é que seja criado um cadastro geral de obras públicas e, dessa forma, integrar as bases de informações de diferentes órgãos. Além de fiscalizar, esse cadastro terá como objetivo garantir a transparência e a confiabilidade dos dados. Recentemente, nessa auditoria, na auditoria sobre obras paralisadas que fizemos agora em 2018, com o acordo 1079/2019, nesse trabalho foi identificado mais uma vez a importância e foi constatado e foi recomendado ao Ministério que busque de fato promover a integração dos seus sistemas. E se você também acha inaceitável que bilhões do contribuinte sejam desperdiçados em esqueletos de concreto, aplicativos nos sites do TCU e Ministério da Economia permitem o acompanhamento e execução financeira de obras em cada cidade. Ela é uma plataforma tecnológica na qual, ao longo dos próximos 4 anos de governo, nós vamos migrar para dentro dela todas as transferências de recursos que a União faz para estados, municípios e organizações de terceiro setor. A taxa de investimentos no Brasil caiu para o menor nível em mais de 50 anos. A última vez que o país teve um indicador tão baixo foi em 1967. A taxa de investimentos inclui o que se investe em construção civil, inovação e máquinas e equipamentos. No primeiro trimestre deste ano, essa taxa recuou para 15% do PIB. Para se ter ideia, antes da recessão em 2013, essa taxa estava em 20%. Um levantamento do economista Manuel Pires, coordenador do Observatório de Política Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, mostra que a taxa de investimentos públicos caiu de 4% em 2013 para 2% no ano passado. Já a taxa de investimentos privados caiu nos últimos 5 anos, recuando de 16% em 2013 para 13% em 2018. Um outro estudo dos economistas Marcel Balaciano e Juliana Tressi, que usou uma média de 4 anos, aponta que a taxa média no mundo todo foi 10 pontos percentuais acima da brasileira em 2018. O rombo nas contas do governo limita o investimento público, que interfere na taxa total. Segundo os economistas, é preciso reverter esse quadro para que a economia possa reagir. E mesmo com a aprovação da reforma da Previdência, passo importante para a melhora da atividade econômica, a taxa de investimento ainda vai demorar para se recuperar. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que não vai criar novos impostos. Jair Bolsonaro deu a declaração em um café da manhã com jornalistas internacionais. O presidente destacou que a CPMF, o Imposto sobre a Movimentação Financeira, não será recriada. Não criaremos nenhum novo imposto. A reforma que está tramitando lá é a do parlamento, não é nossa. Conforme explanado na última reunião de ministros, nós queremos fazer uma reforma tributária e mexer com os impostos federais apenas. Ao longo de meus 28 anos como deputado, quiseram fazer uma reforma onde envolvesse a União, Estado e município. Não dá certo. Segundo Bolsonaro, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes está convencida de analisar apenas os tributos federais. E queremos simplificar os tributos federais e não criando nenhum novo imposto. Você pode afundir vários impostos, que logicamente isso vai acontecer. Atualmente tramitam 2 propostas de reforma tributária no Congresso. Uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado. Na Câmara, a proposta foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB. Segundo o texto, serão unificados os tributos sobre produção e consumo arrecadados pela União, estados e municípios. E com isso seria criado um imposto sobre bens específicos. O governo federal administraria a receita. No Senado, a proposta que tramita é com base em uma emenda à Constituição de 2004.
Segundo o texto, seria criado um imposto sobre o valor agregado de competência estadual e um sobre bens específicos de competência federal. E a Polícia Federal determinou que os inquéritos que se basearam em informações do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sejam suspensos. Uma circular interna assinada pelo Corregedor-Geral Substituto da Polícia Federal, Braulio César da Silva Galoni, determinou que os delegados suspendam as ações baseadas no relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Na terça-feira, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, tinha suspendido temporariamente as investigações em curso no país que tenham como base dados sigilosos detalhados e compartilhados pelo COAF, pela Receita Federal e pelo Banco Central, sem autorização prévia da Justiça. Toffoli afirmou que a necessidade de autorização judicial para compartilhamento de dados bancários e fiscais do contribuinte é uma defesa do cidadão. Se o detalhamento é feito sem a participação do judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade, e isso é uma defesa do cidadão. Então essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento no Supremo e no plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento global e depois o detalhamento com autorização judicial. É uma defesa do cidadão. A Polícia Federal alegou que é uma medida preventiva para evitar que futuramente essas investigações sejam anuladas. E no Amazonas, uma operação da Polícia Federal contra desvios de recursos da saúde cumpriu 9 mandados de prisão. Entre os presos estão a esposa e 3 irmãos do senador e ex-governador do estado, Omar Aziz. A ex-primeira-dama do estado, Nejme Aziz, presa nesta sexta-feira, também é vice-presidente do PSD do Amazonas. Ela foi levada para a sede da Polícia Federal em Manaus. A PF ainda cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao marido dela. Omar Aziz foi governador do Amazonas entre 2010 e 2014. Tentou a reeleição no ano passado, mas foi derrotado. Hoje é senador pelo PSD. Também foram presos 3 irmãos do ex-governador. Um dos irmãos do político já tinha sido detido no ano passado e é investigado por tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Todos eles são alvos de uma operação que investiga crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E veja a seguir, a Feira do Brás deve se transformar em um mega centro de compras em São Paulo. O governo de São Paulo segue com o trabalho da Força Tarefa, que busca ajudar moradores em situação de rua nesta época de frio intenso. A ação é realizada em parceria com a Defesa Civil, secretarias do governo do estado, bombeiros, Sabesp e Prefeitura de São Paulo. A iniciativa faz parte da Operação Inverno Solidário. Os voluntários percorreram a Praça da Sé e o pátio do colégio com o objetivo de abordar os moradores de rua para sensibilizá-los a serem encaminhados para um dos centros temporários de acolhimento. O objetivo maior foi dar assistência à população de rua, que nessas baixas temperaturas sofrem ao relento. Então, o objetivo nosso é o convencimento deles para o encaminhamento aos abrigos que a Prefeitura disponibiliza. Tanto o Estado quanto o município faz o possível. Os abrigos estão dentro daquilo da possibilidade que tanto a Prefeitura e o Estado têm. É que cada pessoa tem um sonho, então é difícil você atender a todos. Mas quando a pessoa se propõe a sair dali, ela consegue. O Fundo Social de São Paulo disponibilizou peças da campanha do agasalho para a distribuição. Entre elas, mais de 1.000 peças de roupas, 380 cobertores, 128 pares de calçados e 864 pares de meias. Durante a ação, a Sabesp distribuiu 96 litros de água. Além disso, profissionais da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social encaminharam 192 pessoas para abrigos da Prefeitura. E após várias disputas judiciais, o consórcio Circuito de Compras anunciou que até 2020 a Feira da Madrugada no Brás será substituída por um mega centro de compras. O investimento inicial é de R$ 500 milhões.
Operários trabalham no terreno de 65 mil metros quadrados na região central de São Paulo. No local ficava a famosa Feirinha da Madrugada, que sempre atraiu consumidores do país inteiro. A obra, que começou no ano passado, está em fase de fundação e montagem das estruturas do futuro shopping. O projeto é ousado. O Mega Shopping terá 182 mil metros quadrados de área construída e será o maior centro de comércio das Américas. Serão 3 pavimentos, que funcionarão das 2 horas da madrugada até as 10 horas da noite. A praça de alimentação contará com 1.200 lugares e um estacionamento com 2.400 vagas. Ao todo serão construídos aqui 4 mil boxes e a preferência para a exploração será dada para as pessoas que já trabalhavam no terreno. São aproximadamente 2.300 comerciantes que hoje estão de forma provisória em outro local. Eles terão que pagar um aluguel social de aproximadamente R$ 900. Ninguém pode cobrar mais do que está no contrato, apenas o aluguel, não existe luvas, não existe nada. Basta que estejam na lista, entregue pela prefeitura a nós. Não tem custo nenhum, apenas o aluguel social, que é o menor da região do Brás. Mas o projeto já enfrentou vários problemas. O contrato de concessão chegou a ser contestado na Justiça e foi alvo de uma CPI na Câmara de Vereadores. Havia denúncias de irregularidades, como não cumprimento de obrigações por parte da empresa. Um laudo encomendado pelos comerciantes também apontou a contaminação do solo por benzeno. E a concessionária teve que fazer um plano de recuperação junto à CETESB. Por fim, os comerciantes protestaram quando foram retirados do local em 2017. Agora o representante do grupo diz que todos são favoráveis e esperam trabalhar em melhores condições. São 2.000 cadastrados legalizados, são 2.373 comerciantes. Todos estão ansiosos e aguardando o momento do retorno. Muitos desses, o espaço deles estão garantido na feira provisória e muitos já têm outros locais onde trabalham. Então estão espalhados, mas todos ansiosos para o retorno. O investimento na primeira fase será de R$ 500 milhões. E o consórcio que venceu a licitação para a construção terá o direito de explorar o local nos próximos 35 anos. O prefeito Bruno Covas disse que o retorno social do projeto já começa com a criação de 20 mil empregos diretos. Aqui ninguém ganhava com aquela situação. Esse é um sonho antigo da cidade de São Paulo, organizar, ter um espaço, ter o maior centro de compras popular das Américas. Eu tenho certeza que é uma grande conquista para a cidade e ano que vem, nessa inauguração, vai ser uma grande festa para a cidade de São Paulo, um grande espaço de geração de emprego e renda aqui na cidade. E a previsão é que a obra seja concluída em agosto do ano que vem. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,43% e encerrou o dia cotada a R$ 3,745 na venda. A Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga o assassinato de um bioquímico por um policial militar dentro do cinema em Dourados, em Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga a morte do bioquímico Júlio César Cerveira Filho. Ele foi morto dentro de uma sala de cinema do shopping em Dourados pelo policial militar Djavan Batista dos Santos, de 37 anos. De acordo com o inquérito, está comprovado que a discussão entre os dois teria iniciado por conta da ocupação indevida de uma poltrona e que as imagens disponibilizadas pelo cinema confirmam provas de testemunhas de que antes do tiro, Júlio César teria agredido fisicamente Djavan. Ainda conforme o documento, Júlio César morreu vítima de traumatismo crânioencefálico. Ele foi alvo de um tiro que atingiu o peito e transfixou no pescoço. Para a Polícia Civil, ficou esclarecido que aconteceu em um único disparo de curta distância. Falta ainda a confirmação de que se o tiro que saiu da arma do policial militar foi acidental. A perícia pediu mais 20 dias de prazo para a apresentação do laudo. Ao todo, foram ouvidas 20 pessoas e durante as investigações feitas, 8 perícias e 13 diligências. A sala de cinema, que tem capacidade para 300 pessoas, contava com 81 ingressos vendidos. Na hora em que o crime aconteceu, o local estava cheio, inclusive de crianças que vieram de excursão de Batayporã e Dourados para assistir ao filme. O indiciamento inicial por homicídio foi mantido pela Polícia Civil. Na semana passada, a Justiça converteu a prisão em flagrante de Djavan em preventiva. Ele continua no presídio militar de Campo Grande. E veja a seguir no Congo, medidas de emergência contra o ebola continuam. E ainda já está no ar o cadastro positivo, que mostra quem são os bons pagadores.
Dois postos fronteiriços entre a cidade congolesa de Goma e Ruanda permanecem abertos após a declaração de emergência no Congo. As medidas de prevenção contra o ebola também não mudaram. A Organização Mundial da Saúde declarou a epidemia de ebola na República Democrática do Congo como emergência sanitária de interesse internacional. Apesar da advertência, os postos fronteiriços entre o país e Ruanda permanecem abertos e as medidas de prevenção contra o ebola não mudaram. Nesta quinta-feira, a ONG Médicos Sem Fronteiras disse que o combate à doença precisa ampliar o uso da vacinação. Em vez de realizar um processo de vacinação direcionada, nós deveríamos optar por um procedimento geográfico. Isso quer dizer que se alguém é infectado em uma cidade, nós não vamos vacinar apenas quem teve contato com ela, mas toda a área. O estado de emergência foi declarado pela OMS após uma pessoa morrer em Goma, um grande eixo de transportes do país. O homem não pegou a doença na cidade de cerca de 2 milhões de pessoas. O ebola causou 1.698 mortes em áreas mais remotas do Congo desde o início da epidemia em agosto de 2018. E já está no ar o Cadastro Positivo, sistema que cria um banco de dados dos consumidores bons pagadores. O cadastro vai avaliar o histórico de pagamentos em todo o território nacional. São mais de 60 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil. Segundo empresas e serviços de proteção ao crédito, garantem que isso trará disciplina ao consumidor e diminuirá o número de endividados. Mas o assunto tem gerado controvérsias. Ele já entrou em vigor, mas muitos ainda nem sabem o que ele é. E você sabe o que é o cadastro positivo? Não sei. Não sei. Mas afinal, como funciona o cadastro positivo? Cada consumidor possui uma pontuação que pode variar do 0 até 1000. Essa pontuação é calculada através de informações obtidas pelas empresas com dados financeiros, renda e pagamento de contas de consumo. Quanto mais próximo dos 1000 pontos, mais confiável é esse consumidor e maior a oferta de crédito ele vai ter. Caso ele esteja mais próximo do 0, menor o grau de confiança. Na prática, quanto melhor o seu score, mais benefícios o consumidor pode obter. Por exemplo, acesso a linhas de crédito com juros menores. Isso vai enriquecer os modelos com informação e vai permitir que eu faça modelos mais assertivos, modelos mais sofisticados que prevejam melhor esse comportamento de risco e consigam dar taxas e prazos mais adequados de acordo com o comportamento do cliente. Mas como todo lado da moeda, o cadastro positivo também gera polêmica. Por essa razão, entendemos que o custo que está sendo imposto do enorme risco ao vazamento e à invasão de dados particulares das pessoas, não está sendo compensado com a demonstração efetiva de que isso vai reverter em algum benefício para o consumidor. Então, o PROCON, nesse momento, ele é contra a forma como foi implantado esse cadastro positivo. O PROCON entende que o cadastro positivo deveria somente ser feito mediante prévia e expressa autorização do consumidor. A inclusão automática não fere a lei de proteção de dados. O consumidor pode pedir o descadastramento e em até 2 dias úteis o nome será retirado. Mas atenção, isso pode não acontecer. O cadastro positivo ele respeita a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as informações continuam sigilosas. Eu não tenho risco de informações dos consumidores vão ser vazadas. O cadastro positivo está presente em mais de 70 países e, como resultado, as pessoas se tornaram mais disciplinadas para honrar as suas contas. Sem dúvida, a existência de um cadastro positivo já vai beneficiar a educação financeira e a disciplina das pessoas. E veja a seguir, um projeto resgata a cultura da erva mate numa reserva indígena. E ainda o último episódio da série sobre os 50 anos da chegada do homem à Lua. Um projeto realizado em Dourados, no Mato Grosso do Sul, está resgatando a cultura da erva mate dentro da reserva indígena. A erva mate faz parte da história do sul-mato-grossense por influência dos paraguaios e também dos índios, que antigamente cultivavam muito a planta na região para consumirem dela os chás e bebidas típicas como tereré e chimarrão. Com o tempo, a cultura se perdeu
que agora um grupo de indígenas está buscando resgatar, através de um projeto que acontece dentro da reserva de Dourados. Nós pensando em resgatar uma planta que é bastante conhecida entre nós e que não existe mais esse plantio e essa planta entre nós. Então nós estamos tentando resgatar entre as crianças para que no futuro eles também possam reproduzir o que a gente está produzindo hoje. Nelson é o responsável pela oficina. Ele teve contato com a planta na infância e hoje tem a oportunidade de transmitir o conhecimento para outras crianças e assim manter viva a cultura da erva mate. Quando eu saí com a minha mãe para a mata para colher a erva e depois para sapecar, e aí também o processo de refazer para ela tornar a nossa cuia, então a gente está trazendo agora. É muito importante a gente ter isso em mente. A gente não está fazendo pesquisa em lugar nenhum, nós estamos expondo o nosso próprio conhecimento. Ele diz que os alunos vão aprender todo o processo, até a produção de mudas para o plantio. A ideia é passar para eles tudo aquilo que a gente sabe sobre a erva mate, desde o corte, e aí a gente vai tentar produzir as mudas, tá aqui dentro também, que a gente está esperando para o próximo outubro, onde vai estar florescendo, e a gente vai tentar colher a semente para poder também produzir as mudas aqui dentro. O minicurso surgiu da curiosidade dos alunos do projeto de conhecer como é feita a erva mate, uma das bebidas mais consumidas dentro das aldeias. A Doni, de 14 anos, é um dos alunos da escolinha de futebol e nunca tinha visto um pé de erva mate dentro da aldeia. Além do esporte, no projeto está aprendendo mais da história e da forma de cultivo dessa planta tradicional. Agora que eu vi, eu nunca tinha visto um pé de erva, agora eu vou saber como que ela plantar também, acho, né? Fazer mudinha. É isso daí. O que você está achando desse curso? Acho muito bom, hein? Legal. O professor da escolinha lembra que o minicurso faz parte das atividades da ACIND, Associação Indígena Douradense. Essa é uma iniciativa da ACIND Iguateca, que é a nossa associação, né, indígena de Dourados, Guarani, Tereno, Kaiowás. Nós trabalhamos aqui sempre globalmente, né, com as duas alas, que é o Jaguapiru e o Bororó, entendeu? E no ensejo de hoje, não só ficar no futebol, mas que a gente tenha esse conhecimento que possa progredir, que é através da cultura da erva. Essa é uma das árvores de erva mate plantadas na área do projeto há cerca de 4 anos. Logo, logo estará pronta para tirar mudas e pode chegar até 12 metros de altura. Formada por 17 mil ilhas, a Indonésia é o segundo maior poluente marinho, ficando atrás apenas da China. Milhares de turistas viajam para as famosas praias da ilha de Bali, mas em meio às paisagens, os visitantes encontram toneladas de lixo. A ilha proibiu o uso de canudos e sacolas plásticas em 2018. A medida ficou meses suspensa por um recurso judicial apresentado por uma associação de recicladores. A demanda foi rejeitada e o regulamento passará a ser aplicado no comércio. O lado negativo é que é um aborrecimento. Por exemplo, quando nos esquecemos de trazer nossa sacola, precisamos gastar dinheiro para comprar sacolas. Mas o lado positivo é que podemos reduzir o uso de plástico. O lixo plástico é muito difícil de degradar. A Indonésia recicla apenas 48% de seus resíduos e passou a receber lixo de países ocidentais depois que a China interrompeu a reciclagem destes dejetos. Formada por 17 mil ilhas, a Indonésia é o segundo maior poluente marinho atrás da China. O país se comprometeu a reduzir a poluição por resíduos plásticos em 70% até 2025. O Jornal das 22 termina por aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.